Boa tarde, não sei se me conseguem ouvir. Conseguem, eu tenho uma boa projeção de voz. Vamos então começar. Já bem, muito obrigado ao Alberto Manguel por nos fazer a apresentação do livro do Luís Vaz, O Ar que Me Falta. Eu falo com o microfone. Eu falo. Muito obrigada, boa tarde por estarem aqui presentes. Boa tarde ao Brasil também, através da Companhia das Letras que nos acompanha no Brasil, a casa do Luís Vaz. Nós vamos fazer a apresentação do livro O Ar que Me Falta e será o nosso caríssimo Alberto Manguel que irá fazer esta apresentação. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Muito obrigado, boa tarde. Vão ter que desculpar o meu português, mas quero fazer a apresentação do meu querido amigo, grande editor e, sobretudo, grande escritor, Luís Schwartz. Cada um dos livros de Luís Schwartz, conto 5, se incluir a encantadora história infantil Minha Vida de Goleiro, faz uma pergunta. Quem sou eu agora que não sou quem eu era? Quem sou eu agora para além daquela que se lembra do que desapareceu? Quem é que escreve estas palavras que me definem aqui e tenta definir o leitor do outro lado da página? Quem deve empreender todo o tipo de coisas impossíveis para alcançar o objetivo desejado como num conto de fadas? A longa lista de tarefas não cumpridas ao que o narrador de discurso sobre o capim confessa, montar os 100 melhores livros, alcançar o vulcão invisível, escolher e atar a gravata adequada, encontrar o lugar certo para viver, torna-se médico seguindo o desejo da sua mãe, ser Johnny Weissmuller, que queria ser Tarzan, provar a si próprio o amante original perfeito, construiu o retrato sombra de Ezequiel. Este último livro, O Ar que Me Falta, não é essencialmente diferente dos outros, exceto que traz à luz uma que permeia todos os escritos de Luís, a sua depressão. Isto não significa que haja... Quando Luís se refere a ela tão abertamente como o faz neste livro. Em vez disso, torna-se uma tintura espiritual, uma melancolia criativa, como aquela que Aristóteles definiu como uma das características do gênio criativo. A partir de Aristóteles, e provavelmente muito antes, filósofos, artistas, psicólogos e teólogos tentaram encontrar no estado quase indefinível da melancolia a fonte do impulso criativo e até talvez o do próprio pensamento. Um dos muitos tratados médicos do século XV, o Ortulus Reginae, compara a depressão à mordida de um cão raivoso. Ecos deste símile podem ser ouvidos séculos mais tarde na descrição de Winston Churchill da sua própria depressão como um cão negro. O jargão psicoanalítico moderno manteve a expressão. Não é fácil distinguir entre estados de cão preto, assídia, depressão e melancolia. Dependendo do contexto, todos podem aparecer a uma luz positiva ou negativa. Segundo a lenda, no século V a.C., Demócrito, para escapar às loucuras e distrações do mundo, instalou-se num casebre na periferia de Abdera, no que parecia ser um estado de melancolia. Os cidadãos de Abdera, chocados com a sua conduta, pediram a Hipócrates que usasse os seus dotes médicos
para curar o estranho que tomaram para ser um louco. Hipócrates, porém, após examinar Demócrito, voltou-se para o povo e disse-lhes que eram eles, não o filósofo, que estavam loucos, e que todos deveriam imitar a sua conduta e retirar-se do mundo para refletir em solidão digna. Hipócrates tomou partido pelo homem que, mordido pela desesperação, se retirou para meditar em solidão sobre um mundo do qual não queria fazer parte. Luís não, felizmente para nós, é Demócrito. Ele quer definitivamente uma parte neste mundo louco em que vivemos e atua no mundo escrevendo, tendo criado uma das melhores editoras imagináveis, sendo um amigo robusto e um extraordinário homem de família. Em O Ar Que Me Falta, Luís traça a história de alguns dos membros da sua família fugindo da Europa nazi, estabelecendo-se naquela epítome da terra estrangeira, o Brasil. Luís conta a nossa possibilidade de ter heredado a tendência melancólica, de negociar com esta sensação do o ar que me falta, vezes sem conta, confrontado com as lutas comuns da adolescência e aquelas do antissemitismo e aquelas de cada indivíduo consciente que tenta descobrir a sua verdadeira identidade. Este livro, conclui Luís, foi construído sobre uma longa história de silêncios. Mas estes silêncios não foram apenas tecidos sobre ele, foram também escolhidos. O silêncio me é útil profissionalmente. A leitura se dá em silêncio e o trabalho de um leitor basicamente é saber ler. Eu concordo. Só que após o silêncio, o leitor sente normalmente a vontade de partilhar a sua leitura, falando de livros, escrevendo, publicando. Estou eternamente grato a Luís por partilhar os frutos do seu silêncio. Querido Luís, este não é um livro deprimente, é um livro honesto. E como tuvo a coragem de escrevê-lo? Bom, queria agradecer a todos por estar aqui, a minha editora, Clara, Capitão, ao festival pelo convite e principalmente ao Alberto, que, além de autor, é um grande amigo e meu mentor como escritor. Esse foi o livro que ele soube menos durante a feitura, foi quase que uma surpresa, porque nos meus livros de contos eu tinha abandonado o primeiro livro e quem não me deixou abandoná-lo, na verdade foram dois escritores, curiosamente argentinos, dois grandes amigos, o Alberto Mangel e o já falecido Tomás Eloy Martins, que me incentivaram a continuar com os contos. Eu acho que o que me fez escrever esse livro, todos os meus outros livros, de alguma forma, talvez, ou grande parte deles, foram um ensaio para esse livro. Antes de escrever Minha Vida de Goleiro, que foi o meu primeiro livro, e do qual eu me orgulho bastante, embora eu tenha entendido ao escrever esse livro e através da psicanálise que escrever Minha Vida de Goleiro foi um dos caminhos para a depressão profunda que eu tive em 1999.
Antes de escrever Minha Vida de Goleiro, eu queria escrever um livro que eu já tinha até dado o nome de O Silêncio do Meu Pai. Tanto que no Minha Vida de Goleiro aparece uma pequena passagem em que eu falo como eu imaginava meu pai por não saber sobre o passado dele, que ele poderia ser o Bat Masterson da televisão, National Kid, o herói venusiano, ou os grandes heróis líricos, porque meu pai gostava muito de ópera. Então, esse acerto de contas com o silêncio que me formou, o silêncio sobre o passado do meu pai, quebrado uma vez só, e depois, de alguma forma, retomado por ele de maneira quase mais cruel do que a anterior, porque com o avançar da idade ele vai se deprimindo mais e vai exigindo mais de mim como solucionador da depressão dele. E, de alguma forma, como eu não tinha esse poder, essa capacidade de solucionar a depressão do meu pai e os problemas pessoais que ele tinha, se formou entre nós um silêncio ainda muito mais opressor do que o primeiro. Então, eu acho que essa vontade de escrever esse livro sobre meu pai me acompanhou por todos os meus livros, e o meu pai vai aparecendo num conto, no outro conto, até que eu percebi que a melhor forma de escrever sobre meu pai era escrevendo sobre a minha depressão. E essa grande questão intergeracional de hereditariedade ou não, de como essa depressão vem através do trauma, dos traumas que ocorreram por conta do Holocausto, o que aconteceu com meu avô, o que meu pai testemunhou, e as perguntas: da onde vem a depressão dele, da onde vem a minha depressão, isso tudo, de certa forma, sempre apareceu em mim como uma pergunta sobre o meu pai. Mas chegou uma hora que eu percebi que a pergunta sobre o meu pai, a verdadeira pergunta sobre o meu pai, era uma pergunta sobre mim mesmo. Então, foi quando eu tive esse episódio de ter sintomas de depressão num momento completamente inesperado, de alegria. Eu estava em plena alegria e a depressão chegou para me dizer: eu sou sua companheira por todo sempre. E aí que eu percebi que eu devia escrever esse livro, que em grande parte é sobre meu pai, mas é através da minha vida ou da minha depressão. Mas Acho que não foi só sobre seu padre, os seus avós. Sim. Mas pode contar um pouco essa história, porque é muito importante. Tanto a minha família materna, meus avós maternos, como a história do meu pai e seus pais, são repletas de aventuras e dramas, que são os dramas do Holocausto, basicamente. O meu avô era um homem muito religioso, meu avô paterno. Ele tinha o meu nome em húngaro. Então, de alguma forma, eu fui batizado para que comigo o meu pai tentasse retribuir o que ele nunca havia feito com o seu pai. Meu pai tinha uma relação difícil com o pai, e ele é levado, para resumir, o meu avô era um homem muito religioso, mantinha uma sinagoga clandestina na própria casa. Era um homem muito quieto também, muito rigoroso com o meu pai, que era mau aluno. A relação era muito ruim entre os dois, até que os dois são levados num trem para o campo de concentração de Bergen-Belsen.
e o trem quebra numa determinada passagem, e o meu avô percebe que tinha uma fresta no vagão e fala ou empurra, eu não sei exatamente, o meu pai para fugir. Meu pai aceita fugir, se esconde num monte de feno, os guardas vêm com as forquilhas tentar pegar o prisioneiro fugitivo. Ele enforca um fazendeiro com uma moeda que ele tinha na mão para pegar a roupa do fazendeiro para poder voltar para Budapeste. Chega em Budapeste, escapa de uma blitz. Ao ver uma mulher bonita na estação, ele era um homem muito bonito, começa a beijá-la e os guardas não interrompem aquele beijo, ele também foi salvo por um beijo. E aí meu pai, desde aquele momento, ele não supera o trauma de não ter morrido junto com o pai dele, ou ter aceitado. Ele foi um bom filho, eu digo no livro, apenas naquele momento ele foi um bom filho que obedeceu o pai. Antes ele não obedecia. E aquele momento que ele obedeceu, ele vai marcar o resto da vida dele por ele ter obedecido à ordem de se salvar, de salvar a própria vida. E eu acho que meu pai não tinha características depressivas, porque em ambientes sociais ele era um homem muito alegre, gostava muito de cantar, ou, enfim, não era só depressivo. Mas eu estudei, conversei com alguns neurologistas e ele poderia ter a depressão no DNA dele, mas o trigger, né, o gatilho, foi esse trauma de ter escapado da morte e ter deixado seu pai morrer, e não ter cumprido, feito o contrário, salvado seu próprio pai, ou ido para a morte junto com ele. E a parte da minha mãe, também há várias histórias de heroísmo na saída de Zagreb, na Croácia, para Sarajevo. Meu avô vai fazendo o caminho antes dos nazistas, né? Eles entraram primeiro na Croácia, depois vão para a Bósnia, e vai saindo e fugindo a pé, e uma parte de trem, até viver na Itália. Minha mãe adoece muito nos campos de refugiados ou de concentração italianos. Então, vão se encontrar no Brasil. E essa combinação toda do heroísmo do meu avô materno, que conseguiu sobreviver, do heroísmo do meu avô paterno, que morreu e foi visto nos últimos dias de Bergen-Belsen, quando os aliados já chegam lá, e ele foi visto sendo carregado numa maca. Segundo o que meus pais disseram, ninguém era carregado numa maca num campo de concentração, era deixado para morrer. Então, havia uma aura de santidade no meu avô, como um homem religioso, um líder religioso no meio do campo de concentração. Essas histórias vão confluir para um casamento mal sucedido, e todos esses silêncios do passado vão se reconstruir em novos silêncios na minha vida. A separação dos meus pais durante um período, a volta dizem eles, por minha causa. Então, eu tento narrar um pouco no livro, fazer um livro que não é apenas sobre depressão, mas é uma história intergeracional. A pessoa pode entender um pouco o drama e a ternura da vida familiar. Pelo menos foi assim que eu tentei colocar, e aí, de alguma forma, já livre do compromisso apenas de fazer um livro para o meu pai. Eu estava já fazendo um livro para mim, no qual ele era um dos personagens principais. Há terceiro personagem, a vossa mãe, Mirta, porque não aparece tanto como seu pai, mas importantíssima, não?
Sim, ela... eu, durante a minha infância e juventude, eu me arrependo hoje de ter sempre estado muito mais próximo do meu pai, porque a gente se aproxima da figura mais fraca, e eu sempre fui colocado na vida familiar como a figura forte. Do lado do meu avô materno, haviam 2 líderes, de alguma forma, na família. Uma criança de 4, 5 anos e o meu avô materno, que era o dono da empresa onde todos trabalhavam. O meu avô, ele me coloca nessa posição de só respeitar na família a mim. Não respeitava a mulher, não respeitava a filha, não respeitava o genro. Gostava deles, mas... Então, a minha mãe, eu acho que durante muito tempo, inconscientemente, eu me aproximei mais do meu pai. Hoje eu sou muito próximo da minha mãe e nós vivemos hoje tudo que possivelmente não vivemos, nós estamos vivendo em dobro. Mas ela teve essa luta muito grande porque ela deu à luz a mim, um casamento possivelmente com algum amor, mas um amor que não se realizou muito bem, uma vontade muito grande do meu pai de ter muitos filhos, e a minha mãe, que diz ter perdido mais ou menos 10, ter tido 10 abortos espontâneos. E por isso ela também passou boa parte da minha infância deitada para tentar não perder os filhos que ela estava perdendo. Então, esse é um outro silêncio que está retratado um pouco no livro, porque eu, como criança, não sabia que a minha mãe estava perdendo os filhos. Eles me diziam que ela tinha um problema estomacal, e eu fazia companhia, comecei como leitor nessa ocasião, a ler O Tesouro da Juventude e os livros do Charles Dickens e Jorge Amado e outros, graças à influência da minha mãe, e ela ficava deitada na cama, e eu ficava ao lado, ela lendo e eu lendo, desde muito, muito jovem. Tanto que eu acho que eu virei editor, porque para mim a leitura tinha um sentido de cuidar também. Eu lia e cuidava da minha mãe ao mesmo tempo. Então, isso, de certa forma, vai me formar como profissional. No fundo, o editor tem que ler e tem que cuidar. E ela é uma pessoa incrível, mas ela, de certa maneira, essa luta por manter os filhos a fez uma pessoa muito mais forte do que meu pai. Então, e isso num período em que, de muito machismo, muito estranho a figura feminina ser mais forte do que a figura masculina. Mas ela era, e continua. Acabou de ler o seu livro e escreveu uma carta para você, adorou. Muito simpático. E, enfim, é um personagem... Bom, tem muitos, a minha família, a Lili, meus filhos. Eu tento fazer uma história em que está centrada em mim, na minha depressão, mas não eu não sei explicar. É uma história minha, mas não é só minha, né? Porque é uma história de identidade múltipla, de esse menino com esses silêncios em torno, depois a experiência da leitura que leva a Luís ser editor. Mas o mistério é por que começa a escrever, porque um editor lê e partaja os livros, mas um escritor é uma tarefa muito mais íntima. Como teve a coragem de poner-se a escrever?
voltando à primeira resposta, eu uma vez, depois de Frankfurt, fui com a Lili para Budapeste. E foi muito emocionante, eu nunca tinha ido, e meu pai ainda estava vivo, ele me deu o endereço onde ele morou. No mesmo dia nós fomos na sinagoga de Budapeste, que é uma experiência emocionante para qualquer ser humano, entrar naquela sinagoga, de uma força espiritual, mesmo eu não sendo um homem religioso, mas depois de entrar na sinagoga, nós caminhamos no bairro judaico e nós vimos o prédio onde meu pai morou. Tem buracos de bala, né, na fachada do prédio, e a porta estava aberta e nós conseguimos entrar e tinha um pátio do qual eu podia olhar o apartamento onde ele morou. E aí eu caí num choro, foi um choro muito longo, não tinha nenhuma... Fiquei chorando, a sinagoga mais aquilo. Depois dessa viagem, eu falei, eu vou escrever o silêncio do meu pai. Mas não consegui escrever. Até que um dia, infelizmente, meus pais tiveram uma vida com muitos conflitos, e houve um dia, e eu sempre era chamado para resolver os conflitos entre eles. Já que eu consegui reuni-los, eles voltaram da separação por minha causa, isso criou um costume de que muitos dos problemas deveriam ser resolvidos por mim. E nesse dia, o meu pai tinha perdido a cabeça e tinha dado um tapa na minha mãe. E a minha mãe me ligou logo cedo, e dizendo para eu ir para lá que o meu pai tinha agredido. Eu fui, já estava tudo acalmado, não tinha muita coisa para fazer, e eu não sei o que eu poderia fazer mesmo. E eu fiquei em choque, e comecei a chorar muito, e não consegui fazer absolutamente nada para melhorar a situação entre eles. A única coisa que eu fiz foi que eu falei, pela primeira vez na vida, que aquilo não se fazia com um filho. Eu já tinha 40 anos de idade, mas eu estava me sentindo igual quando eu era muito pequeno. E aí eu fui para casa e eu comecei a escrever um livro. Eu acho que você deve saber melhor que eu. Muitas vezes a gente cria desculpas para escrever um livro. Naquela ocasião, a desculpa foi que eu queria que meus filhos soubessem como eu via meus pais quando eu era pequeno, antes daquela situação. Eu queria mostrar os pais míticos para os meus filhos, os avós míticos deles. E passei 6 meses e eu escrevi a minha vida de goleiro. E eu dizia para todo mundo, eu dizia para a Lili, dizia para os meus filhos, eu estou escrevendo um livro para vocês saberem como eu via meus pais. Mas aquilo era um livro maravilhoso. Eu gostei muito. Mas aquilo era uma mentira, ou um engano, vamos dizer, para usar uma palavra um pouco mais generosa comigo mesmo. Eu queria, na verdade, eu tentei escrever um livro novamente para tentar salvar o casamento dos meus pais. Eu mandei o livro para eles não sabiam. Minha mãe recebeu, e em 1 hora ela me ligou chorando, agradecendo, e o meu pai ficou 2 dias sem falar comigo. E eu fiquei muito preocupado de ter rompido com um pacto, que ele não queria falar da vida dele. E depois ele me procurou e falou que foi a melhor coisa que tinha acontecido. Mas, no fundo, isso vai gerar a minha depressão, uma parte da minha depressão, porque aquilo eu estava repetindo o que eu sempre fiz na minha vida, que era salvar o casamento dos meus pais. Tentar salvar o casamento dos meus pais. Não havia salvação possível. Tanto que 1 semana depois do livro ser publicado, eu fui almoçar com meu pai,
meu pai tira do bolso uma carta de um advogado, escrita em nome da minha mãe, pedindo a separação. E aquilo, talvez aquela carta foi mais chocante para mim do que para ele, porque aí que eu percebi que eu fiz aquele livro para tentar salvar o casamento deles e não para mostrar os... Também, mas enfim, basicamente, assim como esse livro, eu disse muitas vezes, vou escrever esse livro porque ele vai fazer bem para as pessoas com depressão. No fundo, eu escrevi esse livro, eu já repeti isso algumas vezes, porque eu queria transformar o meu sofrimento numa narrativa. Eu vivo de narrativas, de ajudar narrativas. E eu queria conseguir esse objetivo de escritor, já que eu abandonei também a escrita da ficção. E lo conseguiu, porque as vias da literatura são muito misteriosas. O escritor pensa que tem um propósito, que tem uma consequência, e vai ser outro propósito, outra consequência. Mas quero perguntar-te coisas mais positivas no sentido de Luís como leitor. Você descobre a literatura, como diz, lendo com a sua mãe, os grandes romances, mas se tem que formar essa biblioteca ideal, não digo de 100 títulos, mas alguns. Quais são os títulos que estão mais cercanos a seu amor? Bom, essa é uma resposta difícil de dar e pela leitura do seu livro mais recente, Encaixotando Minha Biblioteca. Bom, mas falamos de romances. Sim. Não, eu quero só dizer que no seu livro, se não me engano, você mostra como esse amor vai mudando também, sim, claro, de alguma forma. Então, o que eu posso dizer é que os livros mais queridos, mais próximos de mim, primeiro são os que a minha mulher escreveu. Porque eu, de alguma forma... São livros maravilhosos. Eu tenho alguns... Eu gosto muito hoje, me dá enorme prazer, os grandes escritores de narrativas de não ficção. Sim. Então, no caso dos seus livros, a história da leitura e o mais recente se destacam para mim de grande maneira. Mas, então, eu tenho enorme prazer de ler esse tipo de literatura. E na literatura, meus autores favoritos de sempre são Borges, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Ítalo Calvino, Jorge Perec e eu devo dar, Lima Barreto foi muito importante para mim, porque e você fez publicar a Penguin, não? Eu fiz também. Foi o primeiro livro que eu editei na minha vida. Sim. Foram os contos, uma coletânea de contos do Lima Barreto na editora que eu trabalhei antes da Companhia das Letras, né? Então, acho que esses são alguns dos autores mais próximos que eu diria que permaneceram durante os tempos, né? Mas, com certeza... E eu estava esquecendo, 2 escritores israelenses são muito importantes para mim na minha vida, o Amos Oz e o David Grossman. E eu também não consigo mais, muitas vezes, separar os escritores da minha predileção dos escritores amigos da minha predileção. Então, como eu vou trabalhando e encontrando, nós construímos uma amizade como muito poucas que eu tenho na minha vida editorial. Assim foi com Amos Oz e com David Grossman. Talvez os 3 autores com quem eu criei
a amizade mais próxima. O Ishiguro é um escritor que eu tenho uma relação de amizade muito querido, mas nós nunca falamos demais, assim. Mas e a obra dele, eu gosto da obra antiga dele, eu gosto muito, né? Mas eu acho que eu não consigo deixar de misturar também um pouco o gosto de editor com as histórias que eu vou criando e as relações que eu vou criando. Durante um certo tempo, a Susan Sontag foi muito minha amiga. E o escritor de fora do Brasil, com quem eu tive a relação mais íntima, a amizade mais profunda, foi o José Saramago. E a obra dele também é muito importante para mim nesse sentido. Mas eu acho que esses são os pilares assim do meu gosto pessoal na editora, né? Luiz, quero contar como sucedeu que você publicou a Borges. Eu tive sempre muita admiração por Borges e queria muito publicar. Quando o Borges mudou de agente literário, o novo agente me procurou, aliás, ele me procurou oferecendo. Então, ele disse, para você conquistar a obra do Borges, você tem que ir para a Argentina e encontrar a Maria Kodama. Eu falei, com muito prazer. Então, eu tomei um avião para Buenos Aires. Maria Kodama é agora a viúva de Borges. Eu fui encontrar com ela numa confeitaria, né, que é o café, num fim de tarde. Meu voo chegou à hora do almoço, eu tinha esse encontro com ela, depois eu ia jantar e pegar o primeiro voo de volta para o Brasil. E Buenos Aires é uma cidade maravilhosa, mas para mim nunca foi, porque eu tenho uma família muito chata, muito pesada, na Argentina, em Buenos Aires. Então, toda vez que eu ia, eu tinha que encontrar com os meus primos e minhas primas. Essa é a maravilha do leitor. Como leitor, podemos escolher livros, mas a como família, filhos e pais, não podemos escolher a família. Então, eu falei para minha mãe que eu ia para a Argentina, e ela falou, você vai ter que encontrar com a Edna e os filhos. Eu falei, não, eu vou passar meio-dia lá, e não vou encontrar, dessa vez eu não vou encontrar. Primeira vez na minha vida que eu vou para Buenos Aires. E aí encontrei com a Maria Kodama, nos demos muito bem. Ela se decidiu a publicar pela Companhia das Letras. Eu saí para passear ali perto da Casa Rosada, onde eu estava hospedado. E a minha mãe recebeu um telefonema no Brasil da minha prima, perguntando o que eu estava fazendo em Buenos Aires. E a minha mãe teve uma saída genial de mãe judaica. Ela transformou a minha ida para Buenos Aires numa missão secreta para o Ministério da Cultura. Depois demorou um tempo ainda, porque os contratos não estavam terminados, e o agente literário queria que nós processássemos a outra editora, e eu me recusei a fazer isso. Mas depois Borges veio para a companhia, e é uma das grandes emoções da minha vida. Agora, recentemente, Cortázar, que é outro escritor que eu gosto muito, mas eu confesso que eu estou com medo de reler, porque eu gostava muito e eu estou com um certo medo de reler, mas nós fizemos uma edição linda com os contos completos. Eu vou mandar que você, quando você tiver lugar para guardar, porque ficou linda a edição. E agora Cortázar é vizinho do Borges no mesmo catálogo.
Mas, para acabar com a história, quando você supo que ia a ter os direitos de Borges, que fiz? Não, é porque teve uma outra história. Eu comprei os direitos do Borges sem ter comprado uma vez. Eu tinha fechado um contrato da obra completa do Nabokov, com a agente literária do Nabokov, em Nova York. Então eu fui no escritório, era uma agente já de muita idade e com uma fama muito estranha. E eu fui no apartamento dela para assinar os contratos do Nabokov, e na saída eu perguntei, mas por gentileza, senhora Smith, existe alguma outra obra que a senhora gostaria que eu analisasse para a Companhia das Letras? Ela falou, yes, Borges. Aí eu perdi a respiração. Isso foi antes da outra história da Maria Kodama, uns 4, 5 anos antes. E ela entrou dentro do escritório e trouxe um contrato para as obras completas do Borges, que eu assinei. Nabokov tinha demorado 2 anos para negociar, e aí o Borges veio de como se fala no Brasil, de lambuja, não sei se vocês usam aqui, como um brinde. E aí eu estava com o meu amigo João Moreira Salles, que era sócio da editora, quando fechou a porta os dois abraçamos e fizemos, yes! Só que passaram-se 2 horas, eu tinha uma reunião na Penguin, e eu encontrei um colega nosso, o Hal Fessenden, e eu falei para ele, você não acredita o que acabou de acontecer comigo? Eu acabei de comprar os direitos da obra do Borges. De quem você comprou? Falei, Nick Smith. Posso te dizer uma coisa? Você não comprou, ela não tem mais esses direitos para vender. Mas como a aventura é linda. E acabou bem, porque depois tomou os direitos de Borges. Foi o que, na verdade, em espanhol, vocês usam um termo com mais riqueza do que em português, foi uma ilusão. Sim. Ilusão, né? Ilusão. Vamos falar um pouco da vida do editor. A Companhia das Letras publica autores portugueses, sei que está publicando o Saramago, mas outros, como faz em Brasil com autores portugueses? Porque os autores estrangeiros estão traduzidos em Portugal e traduzidos em Brasil como se fosse outra língua. O que fazem com os autores portugueses? Nós temos, né, o João Tordo, Afonso Cruz, o Hugo Gonçalves e outros autores, porque a nossa colaboração também com a Companhia das Letras daqui. Uhum. Temos o Miyakoto, né, da África Portuguesa, claro. E Moçambique, enfim. E antigamente era muito comum fazermos ou um glossário ou traduzirmos alguns termos, mas hoje não se faz mais isso e é muito bom, porque é importante que os portugueses leiam o português brasileiro e nós leiamos. E o Saramago teve um papel fundamental nisso, porque o Saramago, acho que hoje, com possivelmente exceção de um ou outro autor de best-seller, mas ele deve ser o autor não brasileiro mais lido no Brasil. E ele quebrou esse tabu, porque... E eu acho muito interessante, porque eu tenho uma interpretação que o Saramago ele explora na literatura dele, não sei se a Pilar, se eu já falei, mas eu acho que ele brinca, ele transforma Sim. o aspecto literal da cultura portuguesa Sim. em absurdo. Então, ele subverte o espírito Sim.
natural, literal, às vezes rígido, português, Sim. levando aquela rigidez a ponto de anarquizá-la. Sim. E ele transforma isso numa verdadeira literatura do absurdo. Sim. E ele deflagra o que existe. Né? Talvez não absurdo, Não. mas anárquico. Sim. Mas, no fundo, ele leva tão profundamente a cultura, ele entende tanto, ele é tão que ele cria situações absolutamente inusitadas a partir do que seria uma condição natural da cultura portuguesa. E ele quebrou essa porta, porque, no fundo, o brasileiro se acostumou a ler o português de Portugal com ele. E depois, em segundo lugar, vem o Mia Couto, que, de alguma forma, é um herdeiro do Saramago no Brasil. Ele não reproduz na mesma dimensão, mas ele faz eventos em que vão muitas pessoas. Saramago reunia 1.000, 3.000 pessoas num auditório. O Mia Couto reúne 600 pessoas num auditório e filas enormes para autógrafos. Então, de alguma forma, eu acho que eles mostraram para o leitor brasileiro que o aspecto humano da obra deles transforma as diferenças linguísticas em irrelevantes. E eu acho que hoje eu fico muito satisfeito. Mas, por exemplo, tem um grande escritor português, na minha opinião, embora eu não tenha lido tudo dele, mas que ele foi muito mais difícil de ser compreendido pelos brasileiros e nunca foi compreendido e sofreu e tinha muito ciúme e pena de não ser compreendido, que foi o Cardoso Pires. Sim. O brasileiro não conseguia compreender o português do Cardoso Pires. Talvez hoje compreenderia, depois do treino que teve com José Saramago e Mia Couto e com a abertura da globalização. Mas o Cardoso Pires usava muito mais gíria e slang, né? E ele era um escritor. Eu gostei muito das obras que eu publiquei, mas ele não o público brasileiro não conseguiu, e ele tinha essa ilusão de seguir o sucesso do José, e entre os escritores contemporâneos do José era um dos grandes escritores, mereceria ser lido no Brasil, mas nós tivemos um evento que foi a coisa mais constrangedora da minha vida de editor, que foi a noite de autógrafos do José Cardoso Pires, porque não veio ninguém. Assim, tinha 2 pessoas. É mais terrível para o editor que para o escritor. Foi terrível. Sim. Depois, para levar para jantar e tudo, não conseguia nem falar de vergonha. Mas talvez no futuro os livros são muito pacientes. Pode ser. Tem perguntas, talvez temos uns 15 minutos para perguntas. Tem um microfone. Não, pode falar assim, se hoje. É melhor assim. Obrigada. A sua vida emocionou-me, com toda a sua vida, emocionou-me muito, porque eu passei por problemas parecidos. O que eu queria perguntar-lhe era que o meu pai também teve uma depressão muito grande, mas suicidou-se mesmo quando era muito nova. Ele nunca falou, ele nunca contou, nunca me contou. Eu soube tudo através das irmãs, dos irmãos que se salvaram, porque viviam em Paris, uma vivia cá em Portugal, o meu pai era de Lodz, e toda a família, os irmãos, primos, enfim, todos que morreram.
mas havia coisas que ele transmitiu sem eu saber, não é? Por exemplo, eu tive também uma depressão muito grande numa altura, não na altura em que se suicidou, mas mais tarde, muito mais tarde. E eu, por exemplo, não podia ver um militar. Alguém farpado ou militar, eu ficava terrorizada. Não podia ouvir tocar a campainha, porque podia ser como devia-se buscar. É ridículo porque eu nasci na Argentina. Ainda que tivesse vivido a época dos militares também, mas isso foi noutra altura. Vejo, por exemplo, que algumas das minhas netas ou netos também têm isso quando são muito pequeninos, toca a campainha e ficam assim, têm um segundo de torpor. E a minha pergunta, que é mais íntima, ainda não vi o seu livro, é se também lhe aconteceu essas coisas, porque eu sei que que ainda sou medicada, tenho sempre um ar muito alegre, muito contente, mas tenho que tomar a pastilhinha todas as manhãs, leva-me a escrever muito. Não consigo, os meus filhos pedem-me, e eu não consigo escrever sobre a minha família, eu leio o seu título, o ar que me falta, a mim falta-me uma parte das minhas raízes. É como se fosse uma árvore truncada, cortada ao meio. Se segura sob um lado e do outro lado, se não tiver, digamos, aquela pastilhinha antidepressiva, posso cair daquele lado e desaparecer. Queria saber só se houve assim, uma transmissão do seu pai para si ou para os seus filhos ou netos, não sei se tem. Bom, muito obrigado por ter contado sua história. É muito compreensível que você não consiga escrever tendo tido o trauma do suicídio do seu pai. Não acho que cada caminho é um caminho. Eu precisei escrever de alguma forma. E posso também ter precisado escrever porque, até por motivos literários, né? Essa era a narrativa que estava dentro de mim para eu contar. E eu queria fazer uma narrativa bonita. E a ficção eu fiquei seco da ficção depois dos contos e tentei escrever um romance bem longo. Por acaso, o único parágrafo bom desse romance está reproduzido aqui. Então, de alguma forma, pode ter sido uma vontade no último capítulo, no epílogo. Sim. Então, eu compreendo perfeitamente, mas eu acho que essa repetição de alguns hábitos ou medos, coisas assim, eu reconheço absolutamente. O que eu descrevo no meu livro, que eu aprendi o que era depressão, quando muito pequeno comecei a ouvir o barulho da perna do meu pai batendo na cama, com a insônia. Hoje eu faço, quando eu estou com depressão, eu faço igual, ou até pior. O meu sintoma número 1 de que eu estou com uma recaída é deitar na cama e tremer e bater as pernas de uma maneira incontrolável. É muito chato quando isso acontece, mas acontece. Fora que eu repito coisas do meu pai, minha mulher e meus filhos, às vezes olham para mim e têm a ilusão de que estão vendo o meu pai.
Eu até escrevi um conto meu chamado Pai, né, que está num dos livros que o Alberto indicou saiu na França, na linguagem de sinais, e no qual que começa quando eu estou no avião, no banheiro do avião, e eu olho para o espelho e eu vejo o meu pai. Então, por exemplo, alguns hábitos, eu vou à sinagoga no Yom Kippur, na noite do Kol Nidrei e no dia do Yom Kippur. E eu não tenho religiosidade, crença em Deus, mas eu tento ser igual a meu pai. Eu tento cantar, ele era muito mais afinado do que eu, mas eu tento cantar, eu seguro o livro de rezas do jeito que ele segurava, e cheguei a fazer coisas que ele fazia igualzinho comigo, com meu filho. Então, meu pai ficava bravo que eu não prestava atenção nas rezas, na sinagoga. E ele encostava a mão e com o dedo ele mostrava no livro de rezas onde devia estar a minha atenção. E com os olhos ele mostrava e o dedo dele mostrava. E eu já me peguei fazendo. Agora meu filho não vai mais, mas quando no começo, depois que meu pai morreu, ele de alguma forma ia para me fazer companhia. E aí eu me peguei fazendo exatamente a mesma coisa, mostrando para ele onde ele... E eu olhava para ele e eu via um espelho geracional como que tinha quando meu pai estava sentado naquele lugar. Então, sim, eu acho que nós não entendemos por que determinados medos passam igual. Eu acho que uma reação muito grande que eu tenho contra a autoridade policial é perigoso até. A Lili já me livrou de ir preso por desafiar policiais na alfândega dos Estados Unidos ou qualquer coisa assim. E eu acho que isso é do meu pai. E então... Luis, queres ler isto, que é um dos meus párrafos preferidos e que fala deste tema? Assim, vivo há muitos anos num mundo de poucas palavras, com um silêncio de sinais ambíguos. Pode tanto ser tranquilizador como opressor e viciante. Nesse vazio, as manias vão criando realidades paralelas, sempre mais fantasiosas que concretas. Desde cedo passei a viver no futuro, com a cabeça no novo disco que compraria, na defesa do jogo seguinte, eu jogava futebol. Ou, quando bem menino, imaginando o carro que cruzaria a esquina da rua onde morava, cuja marca eu desejava acertar. Ainda hoje, raras vezes minha cabeça consegue viver no presente, pois nele não existe perfeição. É claro que a tal perfeição, ou mesmo sentimentos sublimes e perenes, não serão encontrados nem no tempo que está por chegar. Mas, no futuro, há sempre mais espaço para ilusões. Maravilhoso, não? Obrigado. Obrigado, Luis. Sim. Obrigado. Obrigado a você. Para firmar agora, sim.